Esse é o Conecta, Processo Penal em Debate. Não, esse não é este. Desculpa que eu vou gravar de novo aqui. Isso. E esse nosso episódio, a gente agora na última semana, foi muito difícil realmente da gente conseguir fechar as agendas todas, mas eu acabei me atrapalhando um pouquinho. Mas esse é o episódio 75, né, é isso? Não sei se eu tinha notado 7,6. Vamos só confirmar, então. Vamos só confirmar aqui que eu já abro, já olho, porque realmente essa semana foi difícil. Olha... Vê se é o 7,5, 7,6. Deixa eu já vejo aqui, já te digo. Só me dá um segundinho que eu já estou olhando, tá? Peraí. Cara, eu tenho reunião meio-dia, 12h30, 15... Cara, é impensável. Impensável. Eu não sei aí, cara, eu estava falando com o Nereu, eu tinha uma agenda amanhã forte na delegacia, com depoimento, que o delegado ia sair de férias e botou todo mundo no inquérito. Aí ele ligou ontem, cara, dizendo, não, tem dia do servidor aqui, nós não vamos trabalhar, tem que ser na quinta. Aí minha agenda agora de meio-dia, sei lá... sim, de hoje? Não, esse é o 7,5. É o 7,5, Marcos. Vamos tocar então para liberar. Não, mas estou tranquilo agora de manhã, meu problema era só a tarde, eu estou indisponível mesmo, pode ficar tranquilo, Marcos. É o 7,5, Marcos. É o 7,5. 7,5, vamos tocar então. Feito. Tá. Eu mudo aqui e daí volto no final. Beleza, mas com vocês, vou encher o saco no caminho. Valeu. Tá bem, então. Este é o Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado, comigo Marcos Eberhard, professor da PUC e também advogado. Este é o episódio número 75, que trata do interrogatório do réu e o direito ao silêncio. Para o tema, contamos com o professor Dr. Leonardo Augusto Marinho Marques, que possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor nesta mesma universidade e atualmente o chefe do Departamento de Direito e Processo Penal da Universidade Federal de Minas Gerais. Também advogado com a sua equipe, a doutora Jamila e a doutora Bárbara. Também é autor de 2 livros, A Justa Causa para a Ação Penal, na perspectiva do processo penal como procedimento em contraditório, e o livro do julgamento do fato incerto na ação penal condenatória, imposição do ônus da prova para o órgão da acusação. Possui também inúmeras publicações entre artigos e capítulos do livro. O tema de hoje trata do interrogatório do réu e o direito ao silêncio, com previsões na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 63, e também no artigo 186 do Código de Processo Penal. Podemos iniciar o podcast de hoje sem antes agradecer a disponibilidade do professor Leonardo Marinho de dispensar e disponibilizar um pouco de seu precioso tempo nessa atribulada e muito agitada vida de professor e advogado e mais gestor universitário para questionar sobre a abrangência do direito ao silêncio do acusado no processo penal, o direito de ficar calado. Se esse direito ao silêncio previsto na Constituição abrange somente o direito de ficar calado, ou também se possui uma abrangência maior, como, por exemplo, o direito de não comparecer a um reconhecimento ou o direito de não comparecer a uma reconstituição de crimes, se o acusado pode responder somente às perguntas do advogado ou somente às perguntas do juiz e permanecer calado com relação às demais perguntas do Ministério Público, por exemplo. Então, professor Leonardo, qual seria a abrangência do direito ao silêncio, assim, resumidamente, neste curto espaço deste podcast? Com a palavra, professor Leonardo. Olá a todos. Primeiro, e muito rapidamente, eu agradeço ao professor Nereu e ao professor Marcos pelo convite. Ele é sempre muito importante, porque sem esse diálogo permanente, nós ficamos muito isolados na academia, nos nossos estudos. Então, eu agradeço o convite e vamos já imediatamente passar ao tema, porque, além de instigante, há muita questão a ser abordada. Primeiro ponto, levantado aí pelo professor Nereu, é deixar claro que o direito ao silêncio na Constituição não abrange apenas o direito estrito de ficar ao silêncio, mas sim é uma garantia de não produzir prova contra si. E essa garantia, ela se aplica em diversos momentos do processo penal, como a cariação, reconstituição e outros momentos. Em todo instante que o ato probatório for praticado, ou um ato ainda na fase de investigação, mas com natureza probatória, e que colocar o acusado ou investigado numa situação de vulnerabilidade, em que sua participação vier a trazer uma possibilidade que ele produza prova contra si mesmo,
é claro que esse direito tem que ser pensado numa garantia extremamente abrangente e que não o coloque em situação de risco. Então, acho que esta é a primeira questão. Mas, em relação especificamente ao direito de silêncio, que é apenas uma das vertentes da não autoincriminação, eu acho que é muito importante dizer que, na minha opinião, eu sempre levantei isso, a gente vem cometendo um erro no processo penal em manter aberto esse debate se o interrogatório constitui um meio de prova ou um meio de defesa. Isso é muito comum nos manuais de processo penal. Por que eu acredito que isso seja equivocado? Porque a natureza probatória do interrogatório sempre esteve ligada à tradição inquisitória. Na historicidade romana, o ato instrutório mais importante era o interrogatório. Na Roma Imperial, na Cognition Extraordine, que restabelece a técnica inquisitiva, o interrogatório fundamenta numa culpa pré-existente, realizado mediante tortura. E, novamente, no medievo, quando se tem a inquisitoriedade religiosa, a confissão que era obtida pelo meio do interrogatório era a prova mais importante. Então, essa discussão, para mim, ela tem como consequência imediata a redução da abrangência do silêncio, que é uma das questões que foi trazida pelo professor Nereu. Eu queria dizer que, na tradição inquisitória, era muito comum fazer também essa introdução, porque ela vai nos facilitar em uma das questões que foi levantada. Consignar perguntas que tinham caráter de gerar culpa. E essas perguntas elas sempre geram um juízo de reprovação muito grande, e, lógico, quando o silêncio não é invocado, a ausência de resposta acaba gerando uma impressão de que o acusado ficou culpado. Só para a gente ter uma ideia de tanto que isso é forte na trajetória do processo penal, nós podemos remeter a um julgamento histórico que acontecia em Massachusetts, nos Estados Unidos, e que é conhecido como o julgamento das bruxas de Salem. Em 1692, o juiz John Hitchcock, que era um dos magistrados que conduzia o julgamento, pergunta para a mendiga Sarah Good, que era acusada de bruxaria: com que maus espíritos está familiarizada? Tivera contato com o diabo? Que criatura empregava para isso? Por que você fez isso, Sarah? Não entende o que fez? Então perceba como que essas perguntas, sempre incriminatórias, sempre responsáveis por emitir juízos de valor, acabam por deixar uma sombra de culpa no ar, que faz com que o interrogatório se concentre em cima de uma lógica estritamente condenatória. Esse tema passa a ser muito importante diante de algumas audiências que repercutiram na internet recentemente, no qual os advogados e os magistrados entram no embate, porque ou o acusado quer responder só as perguntas da defesa, ou não quer responder as perguntas da acusação, ou se mantém aquela tradição de consignar as perguntas, e essa tradição vem desse julgamento inquisitório, quando as perguntas tinham esse tom incriminatório, e a partir disso se instaura uma grande polêmica e uma grande discussão dogmática. Em primeiro lugar, eu queria dizer que no processo penal o silêncio sempre causou desconforto para o interrogatório. Ainda hoje, nas audiências criminais, se nós formos verificar, é muito comum o magistrado abrir a audiência e dizer para ele: você tem o direito de permanecer calado, mas logo depois vem uma fala: olha, mas é o momento que você tem, a oportunidade que você dispõe para se defender. Então, perceba que esta fala, como um porém logo depois, ela é uma fala que diminui um pouco a importância do direito ao silêncio. Por quê? Porque o direito ao silêncio não pode ser interpretado de forma alguma como prejudicial à defesa. E nem se pode concentrar no interrogatório o único momento da defesa. Desde 2003, atendendo à garantia internacional de última palavra, o interrogatório foi deslocado do primeiro para o último ato do processo. Pois bem, se ele passou a ser o último ato, é porque ele é precedido por vários, e vários atos anteriores já podem ter sido exercidos pelos diversos meios de prova na direção de uma defesa eficiente, seja pela prova testemunhal, seja pela prova pericial, seja pela prova documental. Então, concentrar o interrogatório como oportunidade de defesa, logo depois se advertir do direito ao silêncio, para mim, apenas reforça esse alerta que se faz do tanto que o direito ao silêncio ainda vem causando desconforto. Se o direito ao silêncio não pode ser interpretado como meio de prova porque remete à tradição inquisitória, como que ele deve ser interpretado? Na minha opinião, na perspectiva da autodefesa, mas lembrando que essa perspectiva ela não pode ser dissociada da presunção de inocência. Então, o acusado não é obrigado a produzir prova da sua inocência. Isso é muito importante de se dizer. Mas mesmo estando dispensado de produzir prova da sua inocência, mesmo concentrando o ônus da prova exclusivamente sobre a acusação, o acusado tem a oportunidade de promover a sua defesa no processo penal por diversos meios de provas, como dissemos, mas também diretamente, pessoalmente, por meio do seu interrogatório, se assim o desejar. Então, se eu deslocar o eixo do interrogatório do eixo probatório para o direito de autodefesa, sempre associado à presunção de inocência, nós precisaremos reverter algumas das tradições que vêm se perpetuando dentro do processo penal.
Porque quando o acusado invoca o direito ao silêncio para o órgão de acusação, tanto o Ministério Público quanto o assistente de acusação têm se valido da antiga redação do artigo 191 do Código de Processo Penal, que logo depois de dizer que o silêncio seria interpretado em prejuízo do acusado, dizia: as perguntas feitas quando invocado o direito ao silêncio, essas perguntas serão consignadas. E aí essas perguntas consignadas remetem àquela tradição inquisitória dentro daquela lógica que eu acabei de retratar no julgamento das bruxas de Salem. Então se faz as perguntas porque as perguntas são incriminatórias, elas alimentam uma lógica inquisitória, que é uma lógica composta com base na indução, segundo o qual você vai reconectando fragmentos de culpa, e a indução ela é sempre indemonstrável, você não pode provar o raciocínio indutivo, e essa lógica acaba fechando, por meio do próprio silêncio, a responsabilidade penal, porque as perguntas, como nós já dissemos, são sempre incriminatórias. Então, é muito importante se dizer que, quando o acusado invoca o direito ao silêncio para a acusação, nós não podemos mais permitir ou aceitar que essas perguntas sejam consignadas, porque o direito ao silêncio é uma garantia constitucional que precisa ser interpretada com a presunção de inocência, e mais do que tudo, porque o artigo 191 está revogado, e embora esteja revogado desde 2003, poucas pessoas têm prestado atenção na sua retirada do ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu gostaria de chamar muita atenção para esse detalhe. Não podemos mais permitir que essas perguntas sejam consignadas. Não existe um direito de ler perguntas. Até de juntar essas perguntas posteriormente, eu acho que não há como impedir, mas de perguntar durante a audiência e não compreender isso como metuário de constrangimento do acusado, aí sim, me parece que é muito complicado. Ainda nessa repercussão das audiências que estão ocorrendo, poderia ou não o acusado invocar o direito ao silêncio para o magistrado, invocar o direito ao silêncio para as perguntas da acusação e querer responder as perguntas apenas para o seu advogado. Isso seria possível ou isso não seria possível? É muito interessante dizer que uma corrente de magistrados ela tem dito que o interrogatório é ato do juiz. E isso, para mim, é um argumento muito ruim. Por quê? Porque isso remete à originalidade do Código de 41, anterior à reforma de 2003, quando o interrogatório era um ato efetivamente privativo do juiz. Eu, que me formei em 1998, peguei 5 anos desse período e posso retratar, é muito importante dizer isso para as gerações novas, que no interrogatório comparecia sempre o juiz e o interrogado, muitas vezes o acusado estava sem o seu advogado, e o Ministério Público quase nunca ia, porque de fato é um ato concentrado no juiz, e o juiz fazia essas perguntas, sem nenhuma abertura para o exercício de um direito de defesa. Era muito comum a gente entrar na audiência e alguns juízes advertirem a gente, como advogado, de que se nós fizéssemos qualquer intervenção, nós seríamos retirados da sala. Para vocês verem o tanto que era um ato concentrado e vertical de poder. Isso é muito problemático. Então, essa concepção passada e ultrapassada é que tem dado vez e voz a essa interpretação de que é um ato privativo do juiz e o juiz que faria o contorno da verdade dentro do interrogatório e que somente caberia às partes, a partir de um contraditório diferido que me incomoda muito, fazer questionamentos complementares a partir daquele contorno de verdade que o magistrado teria feito a partir da hipótese acusatória. Então, isso é um problema muito sério que precisa ser levantado. Mas se nós compreendemos o interrogatório numa perspectiva de autodefesa associada à presunção de inocência, como nós dissemos, e se aquele é o momento que o acusado tem, o único no processo para fazer sua defesa direta e pessoalmente, como é que eu posso impedir que ele exerça sua defesa direta e pessoalmente, se não pela vez da sua fala, pela vez da sua manifestação durante o interrogatório? Então, quando se invoca o direito ao silêncio, mas se quer fazer a autodefesa, nós estamos tutelando a autodefesa, nós estamos tutelando a oportunidade de uma defesa ampla, mas exercida pessoal e diretamente pelo próprio imputado. E isso não pode ser interpretado como ofensa aos poderes da magistratura ou uma ofensa aos poderes da acusação. Por quê? Porque o direito ao silêncio é uma garantia constitucional que impõe um limite a esse exercício, sem obstar o processo penal. É sempre importante dizer isso hoje, porque na hora que se defende garantia, se começa com esse discurso de que isso vai inviabilizar o processo penal. Não vai, e não vai porque existem outros meios de prova. Existe uma investigação criminal que precede o processo penal. Uma investigação criminal bem realizada, bem conduzida, e um processo penal bem conduzido no campo probatório pelo Ministério Público, que tem hoje todas as condições de fazer o exercício da função acusatória, permite sim se sustentar uma hipótese e se obter meios de provas, independentemente de se fazer do acusado um meio probatório, geralmente voltado para a demonstração da responsabilidade penal. Então, essas eram as considerações iniciais que eu gostaria de fazer para que nós pudéssemos levantar esse debate. Sei que a questão é muito polêmica, sei que tem muita gente que não concorda, sei que vai render muito comentário, mas eu acho que é um momento oportuno, pela grande repercussão que nós estamos tendo, trazer esse tema à tona e propiciar esse debate. Esse é o professor Leonardo Marinho, nosso amigo, advogado, e trazendo um tema nesse episódio número 75 do Conecta Podcast, que tem, com certeza,
várias imbricações e que, claro, nós não temos aqui, evidentemente, condições, e nem se fizéssemos 10 episódios, de abarcar todas as possibilidades que daí decorrem em relação à importância desse tema. O professor Nereu Giacomoli, na sua obra Devido Processo Penal, trabalha, professor Leonardo, de uma forma extremamente prática, chamando de riscos de armadilhas. Então, ele trata o direito ao silêncio e lá ele propõe o cuidado que se deve ter a partir desse conteúdo que o professor Leonardo nos trouxe sobre riscos e armadilhas. Por exemplo, as conversas informais com os agentes de polícia antes do depoimento, as conversas informais logo que houve uma busca e apreensão, que está havendo uma apreensão, o risco de que essas conversas eventualmente possam estar sendo gravadas. Eu trago aqui algo que se consolidou como normalidade no processo penal brasileiro, que é, por exemplo, a utilização do fator exercício do direito ao silêncio como responsável pela prorrogação do prazo da prisão temporária. Então, eu sou preso temporariamente, exerço o direito ao silêncio, e o direito ao silêncio e esse fator é utilizado como argumento sólido para dizer é preciso renovar o prazo da prisão temporária e, quem sabe, até a tendência de transformar-se fundamentadamente, e aqui no caso sem fundamentação, claro, numa prisão temporária. Então, esse tema do direito ao silêncio, ele com certeza nos acompanha diariamente, dentro do contexto que o professor Alexandre Moraes da Rosa vai trazer em relação a toda essa questão dessa noção de que nós estejamos preparados sempre para a tomada de uma decisão dentro do processo. Ou seja, dentro das regras do jogo e dentro da gestão desse negócio, processo penal, como é que nós agimos diante do silêncio? Ou seja, essa questão que é muito antiga e, ao mesmo tempo, muito recente, de fazer consignar as perguntas eventualmente não respondidas, é certamente uma dessas armadilhas, o que o professor Nereu chama aqui de armadilhas. Esse, então, foi o episódio número 75 do Conecta Podcast, em que nós estamos dialogando a partir do tema interrogatório de direito ao silêncio com o nosso amigo, professor Leonardo Marinho, que é mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é professor de processo penal também da Universidade Federal de Minas Gerais e chefe do Departamento de Direito Penal e Processo Penal e advogado atuante em todos os estados aqui do nosso Brasil. Professor Leonardo, foi uma satisfação estar discutindo contigo esse tema. Nossos ouvintes, com certeza, gostarão muito e compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.